Esse é o Ancapso e nós vamos falar do problema de plágio que a Xuxa vai ter que pagar agora uma indenização de 40 milhões de reais. Na verdade é mais, tá? Pelo que está escrito aqui é 67 o total, 65,2 milhões de reais por plágio dos personagens de uma Turma do Cabralzinho, que teria sido um desenho animado que ela copiou e fez um parecido. Vamos entender a história aqui. E do ponto de vista da ética libertária, existe isso de propriedade intelectual? Quem que resolveria esse tipo de problema num ambiente libertário, né? Essa notícia foi sugerida por Sunguinha Descentralizada e Distribuída e várias outras pessoas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, eu vou contar para vocês o caso que aconteceu. Aconteceu já há bastante tempo, né? Nos 500 anos do descobrimento do Brasil, portanto, no ano 2000, um empresário, Leonard Soltz, ele procurou a equipe da Xuxa querendo promover uma turma, um desenho animado, um quadrinho que ele tinha feito, da Turma do Cabralzinho. Então ele teria criado isso em 1997 e justamente tinha a ideia, né? Fez o desenho, fez a coisa, publicou essa revista em quadrinhos na época, mas como ele era uma pessoa desconhecida, né, ele procurou a Xuxa. De repente, se a Xuxa encampasse o projeto dele ou fizesse alguma alteração, alguma sociedade com ele, né, a coisa poderia deslanchar. A Xuxa lá nos anos 2000 era muito famosa. Hoje em dia ela é famosa, mas não é aquela coisa, não é como era na época. Na época ela realmente era uma celebridade, né? Enfim, então ele apresentou o quadrinho para Xuxa, mostrou que olha só, e coisa e tal, que bonito, e coisa e tal. Talvez tenha deixado alguma cópia com ela para ela avaliar com a equipe. O fato é que a equipe não quis, virou para ele e falou: não temos interesse em fazer esse quadrinho seu, né? Só que não tem interesse em fazer um quadrinho seu, mas logo em seguida lançou o quadrinho da Xuxa nos 500 anos do descobrimento do Brasil, que vários personagens eram muito parecidos com os da revista que o cara levou lá. Ou seja, claramente o pessoal da equipe da Xuxa olhou para aquilo e falou: pô, legal a ideia, gostamos da ideia, mas não vamos dar dinheiro para esse cara, né? Vamos fazer a nossa versão aqui copiando o que ele fez, né? Bom, o resultado disso foi estabelecido, ele entrou na justiça então, reclamando direitos autorais, né? E finalmente teve a decisão agora, o colegiado já é em segunda instância, ele já ganhou em primeira instância, em segunda instância ele deu, também confirmou a vitória dele, embora tenha diminuído um pouco o valor a ser pago, né? Aqui, ó. Na esfera judicial, o Leonardo argumentou que a empresa Xuxa utilizou seus personagens em uma ação especial para celebrar o descobrimento do Brasil. Ele afirmou ter oferecido os personagens à produtora em 1998, sem, contudo, receber uma resposta sobre essa proposta, né? Ou seja, o pessoal ignorou ele e usou a ideia. Em 1999, um ano depois, a empresa da Xuxa lançou a Turma da Xuxinha nos 500 anos do descobrimento do Brasil, que também deu origem à revista Turma da Xuxinha Descobrindo o Brasil, e era tudo baseado no trabalho dele, que tinha feito a Turma do Cabralzinho antes, né? A ideia toda eram personagens infantis encenando, né, ou falando sobre o que aconteceu no descobrimento do Brasil, né? Enfim, a Justiça Fluminense avaliou que houve plágio e durante a fase de liquidação de sentença o valor estipulado foi de 65 milhões. Esse cálculo levou em consideração a tiragem da revista, ou seja, o quanto que a Xuxa ganhou com essa revista dela e o quanto que o cara perdeu, porque é lógico, né? Depois ele não conseguiu mais vender a historinha dele porque a Xuxa já tinha feito um negócio igualzinho, não tinha mais, né? Então ele também teve lucros cessantes e coisa e tal. Enfim, tá aqui o acórdão dando esse ganho de causa. Em tese, isso já está em liquidação de sentença, ou seja, já é para fazer ou a Xuxa pagar o que está devendo, ou então ele nomear bens para penhora, né? Agora, pode ainda ter recurso para tribunais superiores, né? Isso pode acontecer ainda. Enfim, é uma derrota aqui para a Xuxa, certamente. Aqui está a descrição do valor total da coisa, o quanto que ela tem que pagar e coisa e tal. É uma grana boa, mas a Xuxa tem dinheiro. A Xuxa paga isso daqui sem muito problema no final das contas, né? E, bom, e tá aqui também outra notícia falando basicamente a mesma coisa, não tem grandes mudanças aqui.
Mas a questão toda é essa, né? A Xuxa vai pagar esses 40 milhões, isso não é tanto dinheiro assim para ela, deve ter muita grana por aí. Agora, a grande questão é, e na ética libertária? Existe isso? Não, não existe. Não existe propriedade intelectual, né? É o que eu falo para vocês. Se vocês querem o argumento mais detalhado, eu fiz esse argumento num vídeo chamado Quem tem medo de propriedade intelectual, ou quem precisa de propriedade intelectual, lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, em que eu falo sobre os detalhes da ética libertária, como é que é o processo de definição da ética libertária, o que tem, o que não tem e coisa e tal. Mas eu deixo um alerta aqui, tá? A ética libertária, ela é um mínimo ético. O que é um mínimo ético? É um conjunto mínimo de leis para você garantir a paz entre as pessoas. Por óbvio, nunca foi interesse da ética libertária definir todos os aspectos da vida de uma pessoa, né? Ela tem só aquele mínimo de regras que você precisaria para viver em paz, para não descambar para violência absurda. Não tem nada que impeça que, em cima disso daí, uma sociedade de leis privadas crie contratos que tenham regras como, por exemplo, evitar que você copie alguma coisa de outra pessoa. Você pode ter isso. Né? Não tem nada que impeça esse tipo de coisa. Agora, o meu ponto pessoal é, além de a ética libertária não prever a propriedade intelectual, eu também acho que é uma besteira a propriedade intelectual. No final das contas, existem várias áreas do conhecimento humano, várias áreas que não se aproveitam da propriedade intelectual, como, por exemplo, o caso da moda, e que, no final das contas, sobrevive normalmente, né? O pessoal fala assim, ah, mas se não tiver propriedade intelectual, quem é que vai inventar os farmacêuticos, os remédios e coisa e tal? Meu amigo, continua tendo um bocado de dinheiro se você inventar um remédio, mesmo os outros podendo copiar no final das contas. Você vai ser o primeiro no mercado, vai ser o primeiro a colocar aquele remédio. Talvez as pessoas tenham alguns cuidados maiores para evitar a cópia do remédio, mas no final das contas funciona do mesmo jeito. É o que acontece, por exemplo, com o mundo da moda. Ao contrário, você passa a ter um incentivo muito maior para continuar a pesquisa nesse caso, né? É por isso que as grandes empresas de moda têm a coleção do inverno, da primavera, não sei o que lá. O tempo todo estão lançando coisa nova. Por quê? Se você não tem a proteção intelectual para você se fazer, inventou uma coisa e ficar parado esperando, ganhando dinheiro em cima daquilo, você tem que ficar inventando uma coisa atrás da outra, né? Então você tem essa coisa dinâmica muito melhor. A mesma coisa com a música, né? O pessoal fala assim, ah, se acabar a propriedade intelectual da música, ninguém mais vai compor música nova. Ah, para com isso. Hoje em dia já não existe propriedade intelectual de música na prática. Qualquer um baixa a música da internet se quiser e não paga nada pela música. Já não existe propriedade intelectual na prática de música. E as pessoas continuam fazendo música. Por quê? Porque dá dinheiro, cara. Ok, não dá tanto dinheiro quanto dava antes, mas ainda dá um bocado de dinheiro ainda. Quem se fudeu com esse negócio de acabar a propriedade intelectual foram as gravadoras, que sempre foram uma coisa do mal mesmo antes. Né? Elas que ganhavam muito dinheiro. Por quê? Porque antigamente elas que controlavam esse mercado da música. Hoje em dia você faz uma música legal, você bota direto lá no Spotify, bota direto no YouTube, coisa e tal. Se você tiver uma boa divulgação, se a sua música for legal, cara, tu faz sucesso sem precisar de gravadora nem nada. Só tem ponto positivo acabar com propriedade intelectual. Eu trabalhei minha vida inteira com desenvolvimento de software, desenvolvendo software. Tem software meu hoje que eu sei que tem um monte de gente que pirateou aí. Procura se tem uma ação minha contra a propriedade intelectual, exigindo propriedade intelectual e coisa e tal, né? É verdade, eu parei de fazer o software, entre outras coisas, porque parou de dar dinheiro para mim. Esse software ficou abandonado, aí eu parei de vender ele justamente porque não deu dinheiro. Mas no final das contas, eu desenvolvi ele, eu fiz o software, chegou a ser usado aí num monte de lugares, chegou a ser recomendado por um monte de empresas aí para a área que ele servia. Enfim, o ponto é, a propriedade intelectual não resolve nada. Esse tipo de coisa que eles estão fazendo aqui, eu acho besteira no final das contas. Meu amigo, se tu quer fazer uma ideia bacana dessa, tu saiba que se você mostrar para uma empresa grande, eles vão copiar a sua ideia e pronto, você vai de outro jeito. Busca fazer de outra forma. Hoje em dia, talvez lá na época, nos anos 2000, ele tivesse dificuldade. Hoje em dia, talvez tivesse muito mais facilidade de vender a turma do Cabralzinho diretamente, sem precisar recorrer a Xuxa ou a outra pessoa que tenha muito sucesso assim, né? E sim, só para deixar claro, eu não gosto da Xuxa, eu não concordo com as opiniões políticas dela, acho que ela é uma socialista descarada, o tipo pior de socialista, aquele pessoal que enriqueceu com o capitalismo e aí de repente acha que socialismo é que resolve, que Lula que tá certo e coisa e tal.
sou completamente contrário à Xuxa, mas evidentemente a gente tem que avaliar cada caso em cada caso. Eu não posso dizer que a pessoa está errada só porque eu não gosto dela. Nesse caso, eu acho que do ponto de vista da ética libertária, a justiça está errada, ela não deveria pagar essa multa aí. Mas não vai fazer diferença para ela também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.